Queridos amigos, boa noite. O capítulo de hoje é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nos coube a fazer a abertura desse estudo. Portanto, nós pegamos aqui uma fala de Joana de Ângeles. Ela nos diz que Jesus, em qualquer situação em que se apresenta no Evangelho, é sempre o psicoterapeuta por excelência, o instrutor incomparável que penetra o âmago, o íntimo do aprendiz com a lição que transmite, o companheiro paciente e generoso, o mestre que vivencia todas as informações e que se faz mensageiro. Profundamente conhecedor da natureza humana, que se lhe desvelava ao olhar penetrante, utilizava da linguagem correspondente ao grau e à necessidade do povo da época. Mas hoje, com a doutrina consoladora do próprio Jesus, sabemos que, no processo de crescimento moral, através das reencarnações, é que o ser aprimora as características ou os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade na hora da jornada evolutiva ou ao largo da jornada evolutiva. Portanto, meus amigos, só assim, nascendo, renascendo e renascendo, é que estamos nos lapidando. E só assim, vamos entendendo o significado verdadeiro, ou seja, o nascer de novo de Jesus, a forma de conhecermos-nos a nós mesmos e entendermos que todo efeito provém de uma causa semelhante, com a finalidade de superarmos, limparmos-nos dos conflitos mediante a prática do amor e da caridade, é que com certeza conheceremos a harmonia plena. E que Jesus nos instrua todos os momentos para fazermos isso, ou seja, praticarmos o conheça-te a ti mesmo como guia concreto para que possamos entender que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Deus nos abençoe e a nossa amiga continuará estudando o item do Evangelho de hoje, os itens. Que Deus nos abençoe. Bem, boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, do nosso grupo do Apóstolo Paulo. Estamos juntos novamente, né, para estudarmos o capítulo 4 do Evangelho e pedimos, né, a orientação dos Espíritos, nossos mentores, mas a presença de Jesus com a sua luz em nós todos. Então, nós estamos dando continuidade ao capítulo 4, que é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens de 9 a 7. Então, aqui trata-se da ressurreição e da reencarnação. Nós já sabemos, né, que ressurreição é no sentido de ressurgir, né? Então, no caso de Jesus, por exemplo, houve a ressurreição, né? Ele ressurgiu no mundo espiritual, voltou, né? E depois se mostrou como ele era, né? Que não é o caso da reencarnação, certo? E nós todos ressurgimos quando a gente desencarna.
porque nós temos o perispírito, né? Então continuamos. Mas quando reencarnamos, aí é diferente, né? Todos sabem. Então, o princípio da reencarnação, Kardec nos fala, era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado depois por Jesus de maneira formal, de onde se segue que, então, negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo, porque foi ele que as disse de uma maneira sutil, porque não podia aprofundar, as pessoas não compreenderiam, mas quem disse foi ele. Então, a principal máxima da doutrina espírita é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Então, progredir sem cessar é o grande papel da reencarnação. Deus nos presenteou com a possibilidade de termos novas vivências para que possamos nos conhecer, conhecer a sociedade, conhecer o mundo, conhecer as pessoas e aprender com elas, também ensinar, formar uma nova personalidade e, através de todas as experiências vividas nas vidas que temos, e tendo como base de sustentação o conhecimento que a gente adquire, então dá para a gente desbravar a ignorância, quer dizer, tirar das nossas costas o peso da braveza que é a ignorância e amansar nossa alma e podermos até sentir alegria de tornar sólido em nossa mente toda a aprendizagem de uma vida, solidificar na nossa mente. Às vezes, para se tornar sólido, a gente precisa de mais encarnações. Então, olha, nós precisamos de tempo, pois cabe ao tempo a construção de cada ser, que vai se harmonizar com a sua evolução, de acordo com seu interesse e sua vontade de realizar suas novas e ricas descobertas. Assim nós vamos nos construindo. A volta do espírito na vida, na Terra, é uma crença milenar. Os próprios filósofos já acreditavam na reencarnação. Sócrates era um testemunho disso. Dizia: já morremos e vivemos tantas vezes que é impossível esquecermos dessa realidade em nossa eternidade. Isso está intrínseco em nós, está na nossa memória. Também na nossa memória está gravado o tempo em que estivemos no mundo do espírito, né? Quando a gente desencarna. É construção também do outro lado, a gente se constrói. Enfim, todas essas experiências fazem parte do ser que somos. O profeta Isaías dizia: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo.
viverão de novo. Então, Kardec fala que é explícita aqui a crença de Isaías numa outra vida na Terra. Pois se assim não fosse, se ele estivesse se referindo a somente a vida espiritual, teria dito: aqueles de vosso povo que se tenham feito morrer, ressuscitaram, ainda vivem e não viverão de novo. Então, o princípio da pluralidade das existências está explícito no pensamento de Job, outro profeta. Então, ele fala assim: terminados os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu retornarei à minha existência terrestre. Então, Kardec deduz que a ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. Os fatos da vida que são causados pelas vicissitudes do nosso dia a dia, ou seja, as constantes mudanças que ocorrem simplesmente porque a gente não sabe o que vai nos acontecer daqui a pouco, esses fatos nos submetem a provas. Então aqui está o fato dessas mudanças que a gente tem, né? Nós ainda somos imperfeitos, muito, muito imperfeitos. Então a gente precisa dessas mudanças para nos provar como é que a gente está indo. Se a gente está passando de ano, a gente está indo bem nas provas, né? Então, esses fatos nos submetem a provas. Essas provas são situações que temos que solucionar da melhor forma possível, que não prejudiquem ninguém e que nos faça muito bem e felizes. Então, tem os fatos, as provas e também tem os efeitos, que se quer remontar às causas. Lembram-se? Causas e efeitos, efeitos e causas? Então, vocês sabem que todos os atos que praticamos, todas as atitudes que tomamos, tanto de forma concreta, quanto na forma de pensamento, gera uma resposta da vida. A resposta são os efeitos, e daí vamos buscar a causa, o porquê daquela consequência do meu ato. Então, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição essencial à humanidade. Porque não dá para, numa vida só, nós nos recuperarmos dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então não tem como fugir da reencarnação, né? É uma condição essencial à humanidade. É mais, é uma lei da natureza. O aperfeiçoamento não cabe numa só vida. Essa lei da natureza se revela de um modo bem material. Ela é material, por isso que a gente reencarna.
é muito real e muito concreto. Ora, de acordo com o meu procedimento nesta vida, eu posso mais ou menos vislumbrar para onde eu vou ao desencarnar e mais, ter até a oportunidade de participar do meu planejamento reencarnatório com base na vida que eu tive nessa encarnação. Então, dependendo do que eu fui, quando eu for reencarnar novamente, eu vou poder até participar do planejamento reencarnatório e, dependendo a minha condição, vou participar como espírito também na hora da fecundação do óvulo, direcionando o espermatozoide exato, aquele espermatozoide que tem que fecundar o óvulo. Olha bem, muito sério. Outro ponto favorável, a reencarnação nos mostra o porquê estamos sobre a Terra e ainda mais pelas circunstâncias em que me encontro, posso até ter uma certa percepção de onde eu vim, né? Porque tem aquela coisa de que nós podemos reencarnar em outro planeta, com a condição de que ele esteja no mesmo pé de adiantamento da Terra, nós podemos vivenciar experiências em outro planeta. Então a gente sabe como é que a gente foi mais ou menos em outra vida por causa das anomalias, né, que nós temos, ou de como a gente é perfeito fisicamente, né, ou se a gente tenha deformidades, deficiências, né, o fato de ser desigual de outras pessoas e anormalidades, etc. Às vezes também somos vítimas de injustiças sem uma causa aparente que a vida nos apresente, né? Tem muitas pessoas que são muito bondosas, no entanto, são vítimas de injustiças. Então, essas causas, esses acontecimentos na nossa vida mostram mais ou menos como é que a gente foi, né? Todos nós sabemos disso. No encerramento, né, no item 17, Kardec nos coloca o seguinte: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho seriam ininteligíveis. Ou seja, quer ver uma máxima de Jesus, né, do Evangelho? Não faça para o outro aquilo que não quer que te façam. Só faça aquilo que gostaria que te fizessem. Essa é a maior das máximas do Cristo. Numa vida só, a gente não consegue fazer isso. Essa atitude, ela não é fácil da gente tomar. Não é fácil, porque envolve uma série de coisas, né? Então, geralmente é com pessoas da família, mais. Então, a pessoa te faz uma coisa que você não gosta, né? E você, então, se impõe uma atitude de não fazer para ela a mesma coisa ou aquilo que você, como você não está gostando que ela não te faça, você não faz para ela. Isso não é fácil, porque nós temos que nos prevenir contra o ressentimento, contra a mágoa,
contra a raiva. Então, são atitudes. Essa máxima do Cristo não é nada fácil. Então, não tem jeito de sair se não for diante do aperfeiçoamento disso através de reencarnações sucessivas, que a gente vai aprendendo, né, a manipular nossos sentimentos de acordo que realmente a gente não faça para o outro aquilo que a gente não quer para a gente. Outra máxima, né? Você precisa perdoar para ser perdoado. Não julgue para não ser julgado. Em uma vida só, a gente não consegue. Isso é muito lento. Então, eu vou voltar um pouquinho no item 9, onde Kardec fala de Jesus, né? Que ele fala: o Espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem onde ele vai. Então, Kardec dá duas interpretações para isso, que ele diz que pode ser o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou pode ser a alma do homem. O Espírito sopra onde quer. Né? Lembra agora há pouco que eu falei até de outro planeta? Então, uma das atribuições que se dá ao verbo soprar é deslocar. Então, teremos que o espírito desloca-se para onde ele quer. O espírito desloca-se para onde ele quer, mas não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aqui nessa vida, a gente não sabe. Tá tudo no esquecimento, né? A gente pode, de acordo com as nossas atitudes diárias, fazer uma programação para estar, né, aonde a gente queira, por exemplo, mas a gente não sabe se isso vai ocorrer, né? Então, quando Jesus fala, vós não sabeis de onde ele vem, significa que não se conhece o que ele foi. Entende? De onde ele vem, o que ele foi. Vem seria no sentido das atitudes dele. E nem para onde ele vai significa que não sabemos o que o Espírito será. Muito interessante. Então, aqui é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, princípio é aquilo que serve de base. Lembra do princípio espírita? Nascer, morrer, renascer. Lembra? Então, quando Jesus dizia também, num outro item, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir, ele deixava bem claro que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Então, por isso que os ensinamentos, eles vêm vindo. E agora, os espíritos nos revelam tudo, como é que ocorre a reencarnação, cientificamente, filosoficamente, né? Então, é isso, meus irmãos. Obrigado pela atenção. Agradeço a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe, aos espíritos que nos acompanharam e a todos vocês, né? E até uma próxima oportunidade, né? Se Deus quiser. Boa noite a todos. Obrigada, Divino Criador,
pelas luzes que nos concedestes, que elas sejam proveitosas a todos que compareceram a essa reunião. Que a luz de Cristo ilumine a todos que venham a deixar a terra, que os bons espíritos os cerquem para ajudá-los a romper com os laços terrenos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa santa, bela e pura imagem. Boa noite a todos, que tenham uma ótima semana.